Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Porque aí a gente olhar, pegar o exemplo do Bolsonaro, neste momento o Bolsonaro não está nem aí para engajamento, o cara não está nem falando. É verdade. Então ele não está preocupado com isso, porque ele percebeu esse exemplo de olhar e ver que ele está quieto, o silêncio dele, para mim, representa muita coisa. Então, se eu fosse parlamentar, eu ia estar pirado nisso. Eu ia estar querendo procurar meu direito em tudo quanto é lugar. O que Eu ia ficar, o silêncio dele para você? Para mim, primeiro assim, constatação de realidade, né? De ver aquele processo eleitoral legítimo e ilegítimo, a gente nunca vai saber, eu não sei, espero que sim. Mas a dúvida dele... A gente já sabe, né? A gente não sabe se vai ser oficial. Se a gente afirmar muito, que supostamente a gente acha que sim, a gente pode amanhã acordar com uma ordem para tirar meu celular, que você não vai encontrar nada. Sim. Aliás, se quiser pegar, fazer o quê? Vai encontrar eu comprando maconha. Gente, nem beber eu bebo. Então, é bem chato o meu celular, já garanto. Não tem nada aqui que você vai... Nossa, não vai. Bem xoxo, nem perca seu tempo. Bom, mas a gente vai ter... Você fica com esse receio. Nenhum cidadão normal quer ter Polícia Federal pegando as suas coisas, claro. Negócio... Não, é o normal, gente. Só quer interagir com a polícia se for pra ela te defender, né? Não E, aliás, eu sempre, quando eu precisei da polícia, de qualquer forma, ela me serviu. Sim. Né? Mas eu sei que tem pessoas que têm experiência ruim com a polícia. Tá bom, vou melhorar. Essa é uma outra discussão. Mas, voltando aqui, falando do presidente Bolsonaro, o silêncio dele significa que ele teve essa... Né? E bateu agora, nele, me perdi, tipo, fudeu. Vixe, é o famoso porque ele estava na rua, tinha uma multidão atrás dele, essa multidão era organizada, mas também era desorganizada. Se ele chegasse numa padaria sem ninguém saber, vrum em cima dele. O 7 de setembro foi incrível, assim. Os dois. Eu tive presente nos dois. Muita gente, mano. E você não vê na esquerda uma reação popular tão forte. Né? Não, e a organização de auto-organização, né? As pessoas vão porque elas querem. Porque elas estão comovidas pelo movimento, né? E principalmente pela liberdade. Isso foi falado nas duas manifestações e, para mim, é o ponto mais importante disso. Então, aí ele teve essa constatação de realidade. Talvez ele viu que o apoio... não sei, só estou supondo, tá, gente? Não tenho conversa com o Bolsonaro. Bolsonaro, se quiser, me liga para me contar. Parece que ele não está conversando com ninguém, né? Não. Então, quem está falando que tem informação é mentira. Porque pessoal bem próximo ali dele, ele não está falando. Está conversando com ele, não? Não sei, o Carlos Bolsonaro foi o único que se manifestou no Telegram, que depois ele levou para o Twitter, dizendo que uma determinada noite ele tinha dormido com o pai, mas que os dois não haviam dormido. O que, para mim, é um sinal de que existe uma preocupação de que não terminou a coisa. Não sou eu que estou delirando. Porque que não terminou a coisa, a gente está vindo na rua, né? Exato. A própria população não deixou o assunto morrer. Sim. Por mais que tentativa de calar, de prender, de multar, o que fizeram com os caminhoneiros é um grande absurdo. Sim. Eu assim, me entristeço demais, Monark, porque o caminhoneiro é um braço muito importante da sociedade brasileira. Então, é muita ingratidão com os caras. Sem caminhoneiro, a gente não tem comida na mesa, né? Porque... E esses caminhoneiros que foram pegos, a maioria é autônomo. Então, eu assim, me compadeço, mas o pior é que não dá nem para falar, olha, vamos na justiça. Que justiça? Que justiça, Então, bem difícil essa situação. Né? Eu não me compadeço tanto de ter bloqueado 22 milhões do PL, porque partido político, para mim... Ele nem era para ter fundo, tinha 13, né? Mas pela parte legal está completamente errado, equivocado, é empenhorável, você não pode fazer aquele tipo de penhora. Então, eu tenho que sempre preservar a legalidade do negócio. Se fosse no fora PT, que eles estão também não sendo ia punidos concordar. por fazer um processo totalmente administrativo previsto. E que estava lá na resolução. Né? Eles estão sendo punidos por cumprir a lei. É um grande absurdo, gente. É muito absurdo. É porque você só pode cumprir a lei que eles querem que você cumpra, né? Precisam... As leis que vão contra então produz eles... manual aí pra gente seguir as leis. Mas ele tá quieto. E aí, qual que é o plano em ficar quieto? Então, porque aí pra mim ele tá quieto. E aí todo mundo esperando a palavra dele. Ele realmente tem algumas opções de falar, e uma das falas ser, pessoal, não vai dar, eu vou enfrentar o que eu tiver aqui para enfrentar com a minha família, vou me exilar, já falaram que exilar na Itália, sei lá. Ou não, vou ficar aqui, vou enfrentar, é uma das possibilidades. E aí ele vai enfrentar o resquício político disso, ao preço que ele sabe, é calculado. Ele tem o negócio de falar, tá bom, eu estou aqui, e voltar para a fala, que foi dele mesmo, que eu só saio daqui preso, morto ou vitorioso no processo eleitoral. Falas dele, não sou eu que estou inventando. Então, ele pode se colocar nessa, ele pode falar, não, vamos para cima, usar as Forças Armadas em um processo legal, ele pode estar usando algo secundário que eu nem imagino, que eu não sei,
Eu estou falando de coisas que eu sei. Às vezes tem outro mecanismo aí que não foi explorado. Tem outros campos de apoio ao presidente mensuráveis aí. Ele realmente, para certos setores da sociedade, ele fez um bem muito grande. E esse pessoal está por tudo ou nada. E eu entendo, porque é um pessoal ali que trabalha no Brasil. E esse pessoal aí... Então, eu não sei, são algumas possibilidades. E existe essa possibilidade até 31 de janeiro, que é o presidente oficialmente, aqui eu estou falando de lei, e tem esse processo que será um espantalho permanente num futuro governo Lula. O inquérito, você diz? Qual processo? Não, um processo de permanente estado de impeachment, por isso que estão tentando mudar a lei de impeachment. Ah, sim. Um processo de permanente ilegitimidade, eu não reconheço esse governo como legítimo. Eu não me importo com o que esse cara está falando ou está fazendo, porque vai ser anulado em algum dia. E é algo que, pela sobrevivência, as pessoas vão cultivar e cultuar isso dentro de si mesmas. Isso vai eclodir num caos social mais para frente, de um tamanho catastrófico, para mim, muito pior quando avalio isso. Eu não gostaria de ver brasileiros passando por isso. Acho que a gente não precisa repetir a história de outros países, né, em relação acho que a gente não precisa derrubar o sangue de ninguém. Estou sendo bem clara aqui. Sim, de ninguém, absolutamente ninguém. A gente tem um Estado aí, né, que deveria... né? Então, eu vejo assim. Então, existem todas essas possibilidades. E uma outra coisa que eu vejo, que até o próprio Lula, quando ele chegar ao poder, como ele está com um problema de base, constatação também, dividido entre ele e o Alckmin, e grupos de poderes diferentes dentro da própria esquerda, né, eles estão divididos, não estão unânimes, tem os globalistas, tem os comunistas raiz, os guerrilheiros, os pistolistas, mas a treta deles. O sistema inteiro. O sistema, a treta que o cara deve favor para todo mundo, prometer um monte de coisa para a gente na campanha, não sei lá quantos mil ministérios, quantos cargos com o nosso dinheiro, mas vai ser uma gastança infinita. Então, aí o brasileiro vai ter a percepção de que o negócio foi para o beleléu, para o cidadão comum, que vai ter um monte de coisa que não já estava tendo por conquista de um Estado andando um pouco melhor, que muita coisa para melhorar, mas estava. Não estou falando que é só o Bolsonaro, não. Estou falando de várias políticas. Não, a gente estava com uma história caminhando. Isso, exato. Que muito dinheiro internacional já saiu. Constatação. Né? Quem é o investidor que vai ficar aqui no Brasil? Se é investidor, meu filho, saia. Eu digo, porque é verdade. Sim. Né? Ele vai enfrentar legislação trabalhista, que é pesada, tributária, que é pesada, é mais o caos social e instabilidade fiscal, ninguém vai ficar. Fora que nenhuma empresa vai ser privatizada. Então, e muita conta era feita e é feita em cima do dinheiro que entrar, né? Então, e não vai mais entrar melô a brincadeira. De coisas até que, ao meu ver, são completamente inconstitucionais. Mas para quem você vai reclamar? Né? Então, a gente vai ter que aceitar. Então, eu não sei até que ponto que o brasileiro vai ficar nesse... Eu vou aceitar. Porque o brasileiro, ele fica triste. Isso eu já acompanhei. O brasileiro aceita, fica triste. Aí passa... Porque o brasileiro é assim naturalmente. Você que é selvagem, brasileiro raiz, você já enfrentou dengue, chikungunya, tudo na vida. Então, você está acostumado. É uma coisa assim... Um looping de merda. É um looping infinito. E achar que a vida de político não influenciou essa vida é uma grande bobeira. Eu vou dar um relato pessoal para a pessoa se identificar. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. E meu pai morreu infartado quando o Collor tirou a poupança da galera. Meu pai tinha aplicação chamava Overnight. E ele, na época, empregava várias pessoas. E ele já tinha problema cardíaco, tá? Mas isso foi a gota d'água. Porque meu pai... Eu lembro da cara dele chegando em casa. Sabe a sensação de pânico de alguém? Que eu presumo, tá? Que ele deveria estar pensando assim, como é que eu vou pagar esse pessoal? E para ele pesou muito. E meu pai morreu. E para mim, individualmente, foi um peso, assim. Tanto que eu não suporto o Collor. Collor, se você estiver me vendo, nem chega perto. Nem adianta falar para mim que você é de direita, esquerda. Você pode ser extraterrestre, pintado de ouro. Eu sei o que você fez e o que aconteceu com a minha família. Sim. Então, esse senso as pessoas têm que ter. Porque quando é para se proteger corporativamente, juízes se protegem, advogados não. Advogado está um para cada lado. Gostaria de ter isso dentro do direito, mas não temos. Mas professores, policiais e o povo? Cadê? Sem essa divisão? Porque o povo está brigando entre si. Monark. A gente precisa entender que a briga é a mesma. Mas o foda é que não é, porque eu posso morrer rouca, presa, sem rede social, com contas... Que nem eu recebi de um amigo, não vou expor porque... Mas um amigo, um influenciador, gente, que... Tem uns malucaços que tudo bem, também acho que ele tem direito, mas esse nem é. Ele teve a conta dele bancária bloqueada, assim,
É tipo do meu pai lá, só que de uma vez... Só que tá bom, ele tem os funcionários. Como você aconteceu lá, você sabe, você passou por isso no Flow, que você tinha coisa para pagar. Perdi todos os patrocínios, então, né? Não foi a lei... O dele tá bloqueado lá, ele tem o dinheiro. Imagina você ficar olhando. Eu tenho dinheiro. Não, é um absurdo. Né? É um absurdo. Eu tenho dinheiro para pagar a galera aqui, para pagar minhas contas. Porque o Estado... Como que eu vou explicar aqui que eu preciso pagar meu condomínio? Aí você não tem o recurso para entrar. Então, assim, se compadeça dessa situação, porque amanhã pode ser você. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.